Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus quer que Jesus Cristo volte para o centro da sua igreja. Ele quer que o evangelho que Jesus morreu para produzir, amém? Para dar para a igreja, volte para o centro, para a frente, amém? Parece que existe uma mistura no mundo inteiro, onde o evangelho está sendo pregado. Nós pensamos que o evangelho é para Billy Graham, é para os grandes evangelistas. Igreja, o evangelho não é somente para o pecador. O evangelho é para o crente. O evangelho é sua saúde. O evangelho é sua riqueza, é sua segurança. O evangelho é sua preservação. O evangelho é a proteção da sua família, é o sucesso do seu casamento. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a palavra salvação no grego é muito envolvente, cobre todas as áreas da sua vida. Isso é salvação. Não salva somente do inferno, salva de você mesmo, salva da enfermidade e da doença, salva dos vícios, salva de tudo o que é negativo. O egoísmo é um dos piores problemas que nós temos na igreja hoje. E muitas vezes, mesmo quando nos aproximamos de Deus, nós estamos enfocando o que está em nós mesmos. E não focamos o que está no coração de Deus. Nos esquecemos de Deus. A consciência, escute, a consciência e fé. Fé faz você consciente do amor de Deus por você. Mas consciência também faz você ciente de você mesmo e da sua impureza e do seu pecado. A consciência faz com que todos sejamos covardes. Amém? A consciência faz nos afastarmos de Deus. Muita gente pensa que a consciência é algo bom para nós. O mundo diz que o homem tem que ter consciência. Eu entendo que eles se referem à boa consciência. Mas quando Deus fez Adão e Eva, eles não tinham consciência. Eram inocentes, não tinham consciência. Você me escuta? Então Deus disse para eles, vocês podem comer de todas as árvores, livremente. Mas de uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam. Porque se comerem dessa árvore, se tornarão conscientes e não precisarão mais de mim. Eu quero que vocês venham a mim e perguntem se isso está bem. Eu quero que vocês tenham um relacionamento de pai e filho. Não quero que vivam independentes, confiando na própria consciência, confiando no seu conhecimento do bem e do mal. Assim a árvore foi chamada conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu, a Bíblia diz que seus olhos foram abertos. Deus não queria que seus olhos fossem abertos por sua consciência ou pela árvore da lei. Deus queria que seus olhos fossem abertos pela árvore da vida. Não esqueça disso. Mas quando comeram, a Bíblia diz que seus olhos se abriram. Isso foi bom? Deus estava impedindo que seus olhos fossem abertos? Deus estava impedindo que eles conhecessem algo? Não. Deus queria seus olhos abertos, mas Deus queria que seus olhos fossem abertos pela árvore da vida, que é Cristo. Jesus Cristo. Posso ter um amém? Porque quando seus olhos são abertos para Cristo, são abertos para o quanto Ele o ama, o quanto Ele se importa com você. Quando abre seus olhos para a árvore errada, a consciência, daí em diante, é a sua consciência que diz o que está certo e o que está errado, e não Deus. Em alguns lugares, a sua consciência permite, certo, que você mate. E você mata. Sua consciência permite matar. Permite você gerar filhos e depois os abortar. Sua consciência permite muitas coisas que Deus não permite. Amém? Porque Deus ama o homem. Vocês me escutam? A consciência não é um guia de salvação. A não ser que você aceite a Jesus e tenha uma boa consciência purificada, limpa pelo sangue de Jesus, então ela se torna boa. No momento que Adão e Eva receberam consciência, Deus veio ao jardim e dessa vez eles temeram, eles se esconderam de Deus. Tinham uma expectativa de problema, uma expectativa de juízo, uma expectativa de punição. Eles tinham medo de Deus no sentido errado. Antes disso eles caminhavam com Deus, mas agora eles tinham medo de Deus. Assim todos os homens tentam se esconder e Adão e Eva se esconderam por trás de folhas de figueira. O homem se esconde atrás das riquezas, atrás dos prazeres, buscando a fama, e nada disso traz satisfação aos seus corações. No final da vida, quando tem 80 anos, 85, 90, descobrem que estavam correndo atrás de castelos de areia. É isso que descobrem. Descobrem que as coisas que realmente são importantes na vida, em busca dessas coisas, perdem o tempo de qualidade com seus filhos.
pensando que eles iam ficar pequenos e nunca iam crescer, mas o tempo passa com muita rapidez e eles crescem. Viva! Não somente exista. Peixes mortos boiam. Peixes vivos nadam contra a correnteza. Não deixe que as pessoas ditem o que você deve fazer. Amém? Viva a vida guiado pelo Espírito Santo. Nem o homem é uma ilha. Não podemos dizer assim, eu sei o que eu faço, não preciso de Deus, posso decidir o que é bom porque eu tenho conhecimento do bem e o conhecimento do mal. O conhecimento do bem mata tão rapidamente como o conhecimento do mal. No momento que Adão e Eva comeram, eles morreram espiritualmente. Me acompanha? O que aconteceu foi isso, igreja. A fé faz você consciente do amor de Deus, certo? A consciência o faz consciente do eu e dos seus pecados. Vocês me escutam? Um dos grandes desafios para o Evangelho da Graça é esse. E sou seguro que você já ouviu isso. Não estamos sob a lei, certo? Para a justificação, certo? Mas nós estamos sob a lei como regra de vida. Quantos escutaram isso? Levantem as mãos. Não estamos sob a lei para a justificação. Não estou dizendo que é certo ou errado. Quantos ouviram isso? Não estamos sob a lei para justificação. Não estamos sob a lei para justiça, mas sob a lei para caminhada, para santidade. Quantos escutaram isso? Teologicamente falando, não sob a lei para justificação, mas para santificação. Já escutou? Esse é o maior argumento. É o maior argumento mesmo para os teólogos. Muitos teólogos dizem isso. Não usamos a lei para justificação, usamos a lei para santificação, para a santidade. Eles chamam os 10 mandamentos a lei moral, e de fato é a lei moral. A outra coisa que vamos abordar hoje, porque queremos crer corretamente, se nós não cremos corretamente, nós temos essa expectativa medrosa de juízo de Deus, mesmo que Deus não esteja o julgando. Se é crente, o seu julgamento está atrás de você e não à sua frente. Seu juízo foi na cruz. Amém? Mas se o inimigo for capaz de colocar na sua mente de que existe um medo do juízo de Deus, vai produzir prejuízos para o seu corpo, sua mente e emoções. E Deus não está envolvido com isso. Mas o inimigo faz isso. Algum tempo atrás eu estava lendo esse versículo quando estava viajando para Israel. No avião eu abri a minha Bíblia, estava lendo a palavra e li essa frase no livro de Provérbios que diz que a ira do rei é como o rugir de um leão. Eu disse, essa expressão é muito familiar. O diabo anda rugindo como um leão. Deus estava me dizendo que a ira do rei, e eu sabia que rei no contexto era Deus, o nosso rei. Se ele se irar é como o rugir de um leão, sabemos que ele não se ira com o verdadeiro crente. Não se ira mais. A ira do Senhor vem sobre os filhos da desobediência, não sobre os seus filhos. Assim, o fato é esse. Quando li isso, vi que o diabo tem andado, o Espírito Santo me mostrou milhares de pés de altitude. Indo para Israel, Deus mostrou que o diabo se apresenta como se fosse Deus. Quando fazemos algo errado, ele vem e diz, a ira de Deus está vindo. Quando você faz algo errado, você sempre tem uma expectativa de juízo. Isso é perigoso. Produz prejuízos para o seu corpo, suas emoções, casamento e relacionamentos. E quando algo mal acontece, você diz, esse é o resultado, é a colheita do que aconteceu. Isso mostra que consciente ou inconscientemente estava no seu coração e na sua mente. Vocês estão me escutando? Então, os 10 mandamentos, eles chamam de lei moral, certo? Qual o problema em guardá-la para a santidade como guia de vida? Qual o problema? Eu pensava assim, qual o problema? Deus quer me levantar para pregar uma forte mensagem a respeito da graça. Isso não partiu de mim, não partiu de Martinho Lutero.
partiu do apóstolo Paulo. Ele recebeu do céu. Mas de alguma forma, assim como os filisteus fizeram com os poços de Abraão, eles cobriram com terra. E quando Isaac veio, uma das coisas que Isaac fez foi desobstruir os poços que os filisteus haviam coberto de sujeira. Eu penso que eu estou descobrindo, tirando a terra de um poço que o diabo tem tentado entupir. Me escutam, irmãos, esse é o meu ministério, ok? Quero examinar de muitos ângulos para responder duas perguntas. A primeira é, certo? Para aqueles que dizem, eu uso a lei não para justificação, uso a lei como regra de vida, uso para santificação e para santidade. Qual o problema com isso? Em segundo lugar, para aqueles que dizem que, quando Paulo disse, não voltem para a lei, Paulo se referia à lei cerimonial. Já escutou isso? Já escutou? Paulo se referia à lei cerimonial, às leis judaicas, como, por exemplo, sacrifícios, olhar para a lua nova, celebrar as festas, todo tipo de purificações, de banhos, os tanques de purificação. A lei cerimonial, ele diz que quando Paulo dizia não voltem para a lei, ele se referia a essa lei cerimonial. Essas duas coisas eu quero responder. Vai ser rápido, 2 ou 3 horas. Estou brincando, mas nós vamos tentar responder essas perguntas e vamos ver agora a passagem que o apóstolo Paulo, pela unção do Espírito Santo, nos escreveu. Vamos examinar vagarosamente porque eu quero que respondamos esses argumentos. A lei para justificação entendemos, mas a lei para a santidade, a lei como regra de vida. Isso é aceitável? É isso que Deus quer? Certo? A pergunta é, podemos ser santos sem a lei? Muitos sabem que eu já respondi essas perguntas em minhas pregações no passado. Mas vamos para Romanos capítulo 7. Muitos conhecem essa passagem, usamos muitas vezes. Veremos sob outra luz, diferente ângulo. Vejamos o versículo 1. O apóstolo escreve, não sabeis vós, irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Enquanto vive, a lei tem domínio sobre você. Se você morrer e descobrirem que cometeu um crime há 2 anos atrás, vão exumar seu corpo e colocá-lo na cadeia, apodrecido. Fazem isso? Não. Uma vez morto, não está mais sob a lei. E todo o povo diga, amém. Tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que, diga, enquanto ele vive. Guarde isso, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Note a expressão, enquanto viver, enquanto viver, enquanto viver. Você vai entender por que Jesus morreu. Uma das razões por que Jesus morreu, que raramente é pregado. Nessa igreja você entende claramente, certo? A importância de estarmos sob a graça e não sob a lei. Mas muitos não entendem isso. Existem muitas razões por que ele morreu. A principal coisa foi morrer como oferta pelo nosso pecado. Mas aqui no contexto, Romanos 7 está respondendo a pergunta que foi proposta em Romanos 6,14. No capítulo 6 de Romanos diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é um versículo que eu gostaria que você guardasse em algum lugar no bolso do seu coração. Porque as pessoas vêm e dizem, se você não está sob a lei, está sob a graça, então você enlouquecerá e cometerá pecados. Mas a Bíblia diz o oposto. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Pois, essa é a razão, não estáis debaixo da lei, mas da graça. Agora, admitamos, isso não faz sentido. O lógico seria dizer que o pecado não tem domínio para os que estão debaixo da lei. Correto? Mas não é isso que o apóstolo diz. Guarde esse versículo no coração. Por alguma razão, as pessoas veem esse versículo, mas parece que não veem. Isso é Romanos capítulo 6. E Paulo, pela sabedoria de Deus dada a ele, sentiu que as pessoas não entenderiam esse versículo. Como hoje.
Por isso faz uma exposição completa no capítulo seguinte. Voltemos para o capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada-lhe pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Correto? Certo? As mulheres não querem responder alto porque não querem que os maridos pensem que elas querem eles mortos. Certo? Ela está livre. Se o marido estiver morto, elas podem casar? Pode? Ser adúltera se casar? Estou me adiantando. Vejamos o versículo 3. De sorte que vivendo o marido, se for de outro marido, será chamada adúltera. Sabemos disso, né? Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Ok? Certo, agora, entenda isso, que o povo judeu, certo? O povo de Deus, até hoje, se perguntar dos rabinos, eles vão confirmar, Deus fez um concerto no Monte Sinai, e a cobertura das nuvens se tornou rupá. Sabe o que é rupá? É uma pequena tenda. É uma tenda de 4 lados, onde o noivo e a noiva se unem como marido e mulher diante do rabino. O rabino os declara marido e mulher, eles quebram a taça, certo? Eles fazem sob a roupa, a pequena tenda. É uma cobertura. Cobertura. O povo judeu diz que no Monte Sinai eles estavam cobertos por uma nuvem escura. Quando Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração com Jesus, as nuvens eram brilhantes. Mas no Monte Sinai, quando a lei foi dada, as nuvens eram escuras. Certo? Sob a lei. Nuvens brilhantes, sob a graça. Incrível. Sob aquelas nuvens escuras, Deus se casou com Israel. Eles dizem que Deus casou-se com Israel. Todo casamento envolve uma aliança com suas cláusulas. Lá Deus casou-se com Israel. Os israelitas pensam que ser crente, ser um cristão é como rejeitar sua família inteira. Não somente a física, mas a família de Israel. Vocês me escutam? O apóstolo Paulo está mostrando a legalidade do que Jesus fez. Estavam tão presos a Moisés, quando a Bíblia diz em Hebreus que Moisés era um servo. Mas Moisés deu a lei. E escuta, mas a Bíblia diz em João 1,17 que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é o Filho. E a Bíblia diz em Hebreus que o Filho habita na casa para sempre. O servo não. Claramente diz que a lei não habita para sempre. Os 10 mandamentos foram dados para um grupo específico de pessoas, o povo judeu. E por um tempo determinado, por 1500 anos até Jesus vir. Mas a igreja ainda está sob a lei, porque não entende o que é estar sob a lei. Deixe-me dizer-lhe, é impossível estar sob a lei e não estar sob a maldição. Não é possível, como eu diria, arrancar o dente da lei. A lei é a lei e a lei tem que ser completa. O que as pessoas chamam de lei hoje é uma lei relaxada. Metade da lei. Metade lei, metade graça. A Bíblia não reconhece esse monstro. A Bíblia diz que se você está sob a lei, deve entender uma coisa. É melhor não pecar. Se pecar, a lei vai amaldiçoar você. Estar sob a lei é estar sob a maldição quando peca. Você entende isso? Gálatas 3, vamos parar um pouquinho aqui. Capítulo 3, verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito. Pastor, eu tento guardar a maior parte dos mandamentos. Ah, você está fazendo o seu melhor? Então olha aqui. Maldito todo aquele que não permanecer em todas. Em quantas coisas? Guardou todas as coisas? Guardou todas as coisas. Senão, esse texto diz que está em maldição. Por isso as coisas não funcionam. Por isso nada dá certo para você. Você se esforça e nada acontece. Só tem uma forma de um crente voltar à maldição. E é se
submeter à lei. A lei exige que seja completamente cumprida, não somente 99%. Se acertar 99%, maravilhoso. Não, a Bíblia diz que você tem que cumprir 100%. Você quer estar sob a lei? Não pode diminuir o padrão de Deus. Para o seu nível, você tem que subir para o padrão de Deus. A lei de Deus é santa, justa. Está muito claro aqui na Bíblia. Não existe maldição para quem obedece todos os preceitos da lei. Mas quem é que consegue obedecer tudo? Você ama Deus com todo o seu entendimento? Se não consegue, eu amo Deus o máximo que eu posso. Isso não é o suficiente. Tem que amar de todo o coração. Não consigo. Então você está amaldiçoado, segundo a lei. Amaldiçoado. Amaldiçoado quer dizer empoderado a fracassar. Na graça, empoderado para ter sucesso. Empoderado a ser doente, a viver em pobreza, empoderado a tudo em que tocar desintegrar. Isso é maldição. Você me escuta? Eu desejo que você esteja livre da maldição. Você entende isso, igreja? Alguns pensam que quando falamos da graça é porque nós não consideramos a lei importante. Não, nós temos a lei como muito importante. É porque sei que se não guardar tudo que está na lei, você está sob maldição. Eu considero a lei, muita gente não considera. Aqueles que dizem dessa forma, eu uso a lei para a santidade. Não é porque eles querem fazer o que é certo, mas é porque não querem reconhecer quão maus eles de fato são. Amém? Porque a lei não produz santidade, a lei mostra quem de fato você é. Esse versículo diz isso, a lei sempre mostra. A lei não produz o pecado. Eu nunca disse isso. Mas a lei manifesta o pecado. Foi desenhada para manifestá-lo. Por isso a Bíblia diz em Romanos 7, vindo o mandamento, e a palavra vindo, os teólogos podem checar no grego, vindo não quer dizer que ele veio no centro, mas veio no lado. Veio secretamente. Paulo usou essa expressão, veio do lado. Não era o objetivo de Deus, veio ao lado para que o pecado fosse revivido. O mandamento veio para que o pecado fosse revivido. Me acompanham? Me acompanhem porque estamos estudando algo que vai ajudar muito você. Duas perguntas. A primeira pergunta, as pessoas dizem, eu sei que não somos justificados pela lei. Estamos usando a lei não para justificação, mas para santidade. Isso é aceitável? Em segundo lugar, estamos analisando aqueles que dizem que quando Paulo diz não volte para a lei, se referia à lei cerimonial. Ok? Voltemos para Romanos capítulo 7. Essa mulher, morto o marido, está livre da lei. É um grande problema a respeito das exigências de Deus. As justas exigências de Deus para com o homem. Quantos sabiam que a lei de Deus não pode morrer? Quantos sabem que as exigências de Deus, as santas exigências não podem morrer? Quantos entendem isso? Levantem a mão. Quantos sabem que a lei não pode morrer? Se a lei não pode morrer, ou seja, esses dois maridos são, na verdade, Senhor Lei e o Senhor Graça. Eu ilustrei na minha mensagem algum tempo atrás, se você está aqui há muitos anos. Os judeus estão conectados ao Senhor Lei desde o tempo de Moisés. Jesus veio trazendo graça, o Filho veio, mas eles ainda estão presos ao servo. A propósito, o próprio Deus não se envolveu diretamente com a lei. Quando Deus deu a lei, a Bíblia diz que ele deu através de um mediador, Moisés, e pelas mãos de anjos. Não tenho tempo para mostrar as referências. Somente quero que saiba que o coração de Deus não está na lei. Mesmo enquanto Israel estava na lei, Deus estava dando promessas. Prometeu para Davi, para Salomão, continuou prometendo. Graça e promessa andam juntas. Eu disse graça e promessa andam juntas. Me escuta. Quando Abraão trouxe aquela menina escrava, Agar, para sua casa, foi uma mostra de trazer a lei para dentro da sua casa.
por falta de confiança da sua parte, porque não confiou em Deus. Ele trouxe a lei para casa, certo? Ele dormiu com ela e ela produziu Ismael. Ismael foi o filho da lei, a Bíblia diz em Gálatas, certo? Me acompanha? Mas aquilo nunca impediu Deus de fazer promessas para Abraão, de dar graça para Abraão, porque parece que Deus não gosta de se aproximar da lei. Deus não quer lidar baseado na lei. Se Deus lidar conosco baseado na lei, não podemos suportar. Assim temos um problema. Os requerimentos de Deus permanecem os mesmos. A lei não morre. Se a lei não pode morrer, essa mulher está presa a um marido que é perfeito. Ele é perfeito. Se ela apertasse o tubo de pasta de dente da forma errada, ela estaria condenada imediatamente. Qualquer erro e era condenada. A lei só sabe fazer uma coisa, condenar. Você não pode dizer que tem uma nova versão da lei. Não existe uma nova versão da lei. Não existe uma lei amaciada. Não existe lei parcial. Vimos isso, a lei é um todo. Me acompanha, igreja? Assim, o fato é esse. Se a lei não pode morrer, se o marido não pode morrer, ela pode morrer. Certo? O próximo versículo diz: assim, meus irmãos, ele está escrevendo para os crentes, também vós estáis mortos para a lei. Vós quer dizer a mulher que estava num dilema. Vós agora estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, uma das razões porque Cristo foi para a cruz foi para tirar as pessoas da lei para a graça, da escravidão à filiação, para que clamemos Abba, Abba. Espírito de filiação. Nós hoje obedecemos a Deus? Sim, mas de forma diferente. Se você pregar para as pessoas usando a lei, vai gerar um servo obediente e não um filho obediente. Vou ilustrar. Um filho que gerencia um negócio, por exemplo, um restaurante da família, um grande restaurante que tem filiais em toda a Ásia. Seu pai é muito rico e ele é o filho único. Ele tem 17 anos. E o pai é bastante idoso. E o pai diz: filho, durante as férias, por favor, trabalhe nos nossos restaurantes. Ele é um bom menino, ele obedece seus pais. Ele é um menino bom e obediente. Ele vai trabalhar e a sua obediência ao seu pai é diferente da obediência dos empregados. O espírito é diferente. Alguns dizem: pastor, o senhor não acredita em obediência? Eu acredito. Mas se você está na lei, a sua obediência é de escravo, não obediência em amor. Mesmo que no púlpito se diga que você tem que obedecer a Deus por amor, as pessoas não amam a Deus. Por quê? Porque estão usando a lei. Assim, foi por essa razão que Jesus morreu. A lei é assim. Jesus não tinha pecado. Não cometeu pecado. Pedro disse isso. Não conhecia pecado. Paulo disse isso. E nele não havia pecado. João escreveu isso. Jesus não tem pecado, ele é perfeito. Mas quando ele se tornou nossa oferta na cruz, ele se tornou o Cordeiro de Deus, o substituto que levou nossos pecados sobre si. A lei puniu, amaldiçoou Cristo por nossos pecados. Certo? A última coisa que a lei fez, a lei não podia ir além disso, é que quando a lei amaldiçoou até a morte, e quando você morre sob a maldição, a lei não pode ir além disso. Em outras palavras, pelo corpo de Jesus, o que ele fez foi por mim. Eu estava nele. Quando ele morreu, eu morri. Quando Deus o ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Quando Deus o assentou, eu sentei com Cristo. Amém? Você não tem que entender isso com a razão. Receba por fé uma realidade do céu. Vocês são mortos e ressuscitados. Eu disse: vocês são mortos e ressuscitados. Amém? A lei, se você não está morto, ela tem jurisdição sobre você. Mas você cruzou o vale da sombra da morte, mas você ressuscitou. Ressurreto é melhor do que vivo. Porque quando você vive, você espera a morte.
Mas se é ressuscitado, onde está a morte? Atrás de você. Todo crente deve viver a vida sabendo que está livre da morte. Quando você acorda, não pense, essa é a vida natural, todo mundo morre, a morte está diante de mim. Não, a morte está atrás de você. Isso quer dizer que se Jesus tardar, nenhum crente vai morrer? Não, eu não disse isso. Você nem vai sentir que morreu. No momento que seu coração parar, você vai estar mais vivo do que você está hoje, porque o impedimento para que a vida flua é o seu corpo. Quando ficar livre, vai dizer, eu estou livre. É disso que eu tinha medo todo esse tempo. Jesus conquistou a morte. Os crentes são mortos e ressuscitados. A morte ficou para trás. As enfermidades ficaram para trás. Onde está o juízo? Atrás. Onde está a maldição? Atrás. Está entendendo? A morte não tem jurisdição sobre nós hoje. O julgamento não tem jurisdição sobre nós. Nós estamos além disso. O diabo não pode ir além da sepultura. Não pode ir. O poder dele é sobre aqueles que estão vivendo aqui na terra. Esses estão envelhecendo e esperando a morte. Para nós, a morte ficou para trás. Onde está a nossa morte? Na cruz. Tudo que Jesus fez foi em nosso favor. Se Jesus assumiu o nosso lugar, é como se nós estivéssemos lá. E estávamos aos olhos de Deus. Escute. Toda punição por quebrar a lei já foi executada na sua vida. A lei não pode executar mais. Me acompanha? O que você está dizendo aqui? Você quer retornar para a lei como alguém que morreu e ressuscitou? Isso não faz nenhum sentido. Estou dando teologia, irmãos. Dando verdades bíblicas. É muito fácil fazer soar lógico. Como pode dizer que não estamos sob a lei? Pastor, o senhor está dizendo que nós podemos então cometer o pecado de adultério? Não está sob a lei não quer dizer que você não tenha uma vida mais alta. Mas essa vida alta não é uma outra lei, é produzida pela vida de Cristo. Como mortos e ressurretos em Cristo. A lei diz, não cometa adultério, mas a lei não diz, ame sua esposa. Existem alguns que não cometem adultério, mas não amam suas esposas. Eu disse que alguns não cometem adultério, mas não amam as suas esposas. Esse é o tipo de santidade que você está falando? Ah, pastor, mas os 10 mandamentos são a transcrição da mente de Deus. Como? Você quer me dizer que na mente de Deus só existem 10 leis? Como você ousa dizer que os 10 mandamentos são a transcrição da mente de Deus? Não pense que conhece a mente de Deus. Deus deu a lei para o homem porque ele era muito orgulhoso. O homem não se autoconhece, por isso Deus deu a lei não para justificá-lo, mas para demonstrar quem ele é. Quando você tem um espelho e o espelho mostra que você tem uma mancha, o espelho não produziu a mancha. O espelho manifestou a mancha que você já tinha. Posso usar o espelho para tirar a minha mancha? Claro que não. Se o espelho disser, você é feio, posso culpar o espelho? Não posso culpar o espelho. Tem gente que segura o espelho e diz, o espelho vai me fazer bonito. Me fazer santo. Amigo, a lei não faz isso. A lei é santa. O espelho demonstra a verdade. Ele é exato. O espelho não quer ser cruel, mas algumas vezes eu gosto de me olhar à noite no espelho, bem tarde, com pouca luz, de preferência luz de vela, mas quando o sol brilha e entra através da janela e se enxerga todas as partículas de poeira, nessa hora você não quer olhar no espelho. Mas o espelho não pode tirar seus defeitos. Ele os manifesta. Por que Deus deu ao homem os 10 mandamentos? Porque Deus o conhecia. O homem nunca enxergaria a necessidade de um Salvador. O homem pensa que é bom. Aqueles que buscam a lei para a santidade, não é porque querem fazer o bem, mas não querem reconhecer como são maus. Não querem aceitar a realidade. Por isso tentam usar a lei para encontrar alguma bondade neles mesmos. Egoísmo no lugar de encontrar bondade em outro, em Jesus Cristo. Deus nos deu Cristo para ser nosso Salvador e Senhor.
A lei, para ser lei, não pode se dobrar. Se a lei se dobrar para ajudar alguém, ela não é mais lei. A lei é inflexível. Algo sobre os 10 mandamentos. Digamos que existe uma corrente de 10 elos. Deixe-me fazer uma pergunta. O que eu posso fazer para que os elos se desconectem? Quantos elos tenho que quebrar para que todos se desconectem? Quantos tenho que quebrar para que se desconectem? Eles estão entrelaçados. Quantos tenho que quebrar? Um. Você quebra um e todos se separam. Alguns têm um chaveiro assim. Ou uma corrente, seu colar de pérolas ou algo assim. Falo daqueles baratos que estão presos numa linha. Quantos temos que quebrar para que todo colar se desfaça? Um. A Bíblia diz em Tiago, se você quebrar uma lei, é culpada de todas. Não de uma, mas de todas as leis. Para aqueles que dizem que usam para a santidade, se você quebrar uma, você se torna mau. E você ainda tenta se firmar naquilo que você é bom. Pastor, o senhor pensa que isso é bom? Não, eu acho que Jesus é a minha bondade. Ele é minha identidade. Deus não está olhando para mim para ver quem eu sou. Mas ele ora para Jesus como Joseph Prince. E assim é você. Amém? Assim, veja isso. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. Note que estamos mortos para a lei. Quando a gente diz que é morto para a lei, alguns dizem, eu concordo, você é morto para a lei, para justiça e para justificação. Mas aqui não fala de justificação e nem de condenação. Essa não é a questão. Nos capítulos anteriores de Romanos ele fala de justificação e condenação. Mas a questão aqui é dar frutos para Deus. Fala de frutificar. Você pode frutificar na lei, mas quando está morto para a lei, você não está tentando ser morto, você está morto. Jesus morreu e assim como Jesus morreu, você está morto para a lei. Isso significa que você tem um novo marido. Esse marido é aquele que ressuscitou dos mortos. Uau! Você está casado com aquele que ressuscitou dos mortos. Por quê? Para que serve essa união? Para que você produza frutos. Não deixe que ninguém diga que esse versículo fala de condenação e justificação. Aqui fala de frutificar, fala de vida diária, fala de santidade, fala de dar frutos. Somente quando está morto para a lei e casado com Jesus. O fato é que não somos conscientes da lei. Tenho uma confissão a fazer. Tenho até vergonha de dizer isso. Posso dizer? Eu nunca memorizei os 10 mandamentos. Eu tenho 22 anos. E eu nunca memorizei os 10 mandamentos. Nunca. Tenho vergonha de dizer isso. Nunca. Mas lhe digo que eu amo a minha esposa, amo a minha família. Gosto de estar em casa, gosto de estar com a minha esposa e a minha família. Claro que isso não me faz perfeito. Eu concordo, mas foi isso que a graça fez. Amém? Amém? Em toda a minha vida eu posso declarar para você que eu nunca dormi com outra mulher. Fisicamente. Nunca. Alguns dizem ele prega graça porque tem algum problema que ele não quer dizer. Não esse. Ok? Não apedrejo aqueles que têm um histórico. Se Deus não lembra seus pecados, quem é você para lembrar? Quem lembra é o acusador dos irmãos. Ok? Eu nunca fisicamente dormi com outra mulher. É perigoso para o pecador falar de si mesmo. Não é algo que eu gosto de falar, porque não tem nada a ver comigo. A beleza está em Cristo. A beleza está em Cristo. Mas é bom saber, como Paulo disse, me sigam como eu sou seguidor de Cristo. É bom mostrar e dizer, esse é o resultado
de ser livre da lei. Não produz licenciosidade, mas santidade verdadeira. A graça de Deus ensina. O filho ensina melhor do que o servo. Ok? Amém? Alguns colocam Jesus de lado e trazem de volta a lei. Ou dizem, Jesus disse, a não ser que a vossa justiça exceda a dos fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Isso é verdade. Significa que temos que fazer mais? É isso que pensam. Mas o que Jesus falava é que não importa quão duro você tenta, sua justiça deve exceder a justiça dos escribas. Eles dizimavam tudo. Eles oravam o dia inteiro. Tinha que excedê-los. Ninguém pode. Jesus disse, a justiça que estou falando é uma dádiva. Uma dádiva. Você não fez a prova, mas ganhou 10. O que isso diz para você? Você não fez a prova, mas tirou 10, e o que você faz? Você diz obrigado. E a resposta da graça. Quando você diz obrigado, você não faz fuxico daquele que lhe deu a dádiva. Não faz isso. Você vive a sua vida para honrar e dar glória para aquele que o amou tanto. Existem pessoas que não querem pecar com medo de serem pegas. É uma péssima razão. A minha razão é honrar o nome de Jesus. A pior coisa que acontece é quando no corpo de Cristo se descobre alguma coisa com respeito, por exemplo, ao adultério. A coisa triste para mim é que traz desonra para o nome de Jesus. Isso para mim é o mais importante. Voltemos então ao texto. Fala aqui de produzir frutos para Deus. O argumento não é a lei. Ninguém pode dizer, estamos mortos para a lei quanto à justiça. Fala de frutos. Quando você está morto para a lei e é casado com Jesus, você produz fruto. Irmãs, deixe-me dizer isso, e irmãos também. Os casados vão entender, os que não são talvez não entendam, mas deixe-me dizer isso, certo? Quando você é casado, é muito natural produzir frutos. Eles correm pela casa de fraldas. Não é nem um pouco difícil. Ok? Isso é sabedoria de Deus. Tudo é uma parábola. A maior realização de um homem não é o Facebook ou o novo Instagram, seja o que for, ou uma outra forma de converter água, não. Tudo isso é bom e traz desenvolvimento para a civilização, mas a maior coisa que você pode produzir são pessoas. A vida humana, ninguém pode imitar uma vida humana. E como se produz uma vida? No ponto mais alto do prazer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Temos aqui uma parábola. Os caminhos de Deus não são difíceis. Mas, pastor, o senhor está falando de sexo? O sexo está na Bíblia. Deus inventou o sexo. Eu pensava que tinha sido Hollywood. Não. Não foi o diabo perverteu o sexo. O sexo no casamento foi invenção de Deus para a bênção máxima. Deus não fez gerar filhos algo difícil, como se você tivesse que subir numa montanha com seu cônjuge 10 vezes. Podia ter sido assim. Ele é Deus. Não estávamos lá para aconselhá-lo no início. Ele podia ter feito assim. Tínhamos que subir a montanha para gerar filhos. Deus não fez assim. Aqui temos uma parábola. De igual maneira, tudo mais que você quer produzir na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, lembre-se disso. Usufrua o seu marido Jesus. Quando você se alegra e tem prazer com o Senhor, o amando, o adorando, pensando nele, frutos são sobrenaturalmente naturais. Certo? Se correr atrás de sucesso, vai ter que se esforçar. Certo? Mas você tem que amar o Senhor. O interessante é isso. Meu tempo está indo rapidamente. Tenho muito a compartilhar. Não cheguei na lei cerimonial. Pode ser uma série, porque esse é o poder de crer corretamente. Creia corretamente e receberá corretamente. Você lembra quando Abraão tinha quase 100 anos de idade? Lembra que sua esposa era 10 anos mais jovem? Ela tinha cerca de 90. E a Bíblia diz que o Senhor veio visitar Abraão com 2 anjos. E Abraão viu o Senhor vindo, e ele foi recebê-lo,
E disse, descanse debaixo da árvore e lavem os pés. É lindo isso, a árvore, a cruz, a água da palavra, descanse aqui. E o Senhor disse algo. Sara estava na tenda. As mulheres naqueles dias tinham esse costume. Serviam por trás das cortinas, ela estava na tenda, escutando, bisbilhotando a conversa dos outros. É engraçadinho, pastor Prince, eu sei. Ela estava escutando e a Bíblia diz que o Senhor disse para Abraão, vai ter um filho por essa época no próximo ano. Nessa época, no próximo ano, terá um filho. O que Sara fez? Ela riu. Ela riu. A Bíblia diz que ela começou a sorrir sozinha. Ela disse, poderia eu ter prazer, sendo meu marido já velho? Posso ter prazer se meu marido é velho? E o Senhor estava lá fora. E o Senhor disse, eu ouvi Sara sorrir? Sara lá de dentro disse, não! E o Senhor disse, e tudo aquilo ela estava dizendo consigo mesma. Não falou alto, mas Deus conhece nossos pensamentos. E o Senhor disse, você sorriu. É interessante, consigo mesma ela disse isso. Poderei ter prazer, meu Senhor, ela o chamou de Senhor, não foi só para mostrar, em frente de muitos outros, mas falou no interior do coração. Ela chamou Abraão de Senhor. Em 1 Pedro diz, mulheres cuja juventude se renova, estou dando para você a revelação. São as mulheres que honram seus maridos. Honrar não é só falar, certo? Certa vez disse para minha esposa, diga, meu Senhor, por favor. Ela disse, Senhor, Senhor, está feliz? Não é isso, você entende? Eu tinha que ouvir só uma vez, certo, assim? Ela estava na tenda e disse, terei prazer. Veja bem o que ela disse. O Senhor disse que você vai ter um filho, vai ter um bebê. Ela disse, terei prazer se meu Senhor é velho? Terei prazer, ela não disse, conceberei, terei um parto. Ela não disse, vou dar luz, ficarei grávida, mas ela disse, terei prazer. O que quero dizer é, a verdade é esta. Quem é seu Senhor? Jesus Cristo. Tenha prazer, tenha um maravilhoso tempo com Ele, usufrua seu amor. Não se preocupe com fruto, não se preocupe com filhos. Se alegre com o Senhor. Tenha prazer em conhecê-lo melhor. Tenha prazer em conhecer seus títulos. Tenha prazer em sermões que falam a respeito do seu amor por você. Tenha prazer em conhecer Jesus. Quando tem prazer, o resultado é fruto. E vem sem esforço. Sem esforço. Amém, igreja? Agora, vamos concluir por causa do tempo. Verso 5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei. Agora, quando a lei vem, se você está vivo para a lei, pode estar na carne ou no espírito. Aqueles que ressuscitaram estão no espírito. Os que ainda estão vivos estão na carne. É sobre esses que a lei ainda tem jurisdição. E nos diz, o que a lei produz? As paixões dos pecados que são pela lei. O que produzem, dão fruto para a morte. Veja o contraste, dar fruto para Deus e dar fruto para a morte. Só quando estamos mortos para a lei, casados com Cristo ressurreto, damos fruto. Mas quando estamos na lei, a lei nos leva às paixões dos pecados para darmos frutos para a morte. Está muito claro. Aqui não está falando de justificação e condenação. Fala de frutificar. Fala sobre a vida. Vamos para o próximo verso. Estamos concluindo. Verso 6. Mas agora temos sido libertados da lei. Agora é o quê? Tempo presente. Nós fomos libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Mas, pastor, eu pensava que essa lei que estamos mortos fosse a lei cerimonial, lavar as mãos, sacrifício de animais, purificação. Mas é isso, é isso? Você só diz é isso? Tudo deve ser interpretado no contexto. Veja aqui o contexto.
Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. De que lei está falando? Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Que lei é essa? A lei cerimonial? Não. O contexto está muito claro. Fala dos 10 mandamentos. Veja, não é racional. Só quando somos mortos para a lei produzimos verdadeira santidade. Me escutam, irmãos. Romanos 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. A lei estava enferma pela carne. O homem não pode cumpri-la. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quanto mais ama Jesus e focaliza em Jesus, mais sua caminhada é no Espírito. E quando anda em Espírito, as exigências da lei, quais são as justas exigências de todas as leis? O amor. O amor por Deus, o amor pelo seu próximo. Certo? Quando caminha em Espírito, a justiça da lei se cumpre em nós. A razão porque enfoquei o em nós, escute com cuidado, é porque muitos usam esse versículo e dizem, nós temos que guardar toda a justiça da lei, nós temos que guardar. Aqui não diz para que a justiça da lei se cumprisse por nós, mas diz se cumprisse em nós. Quem cumpre? Jesus, pelo Espírito. Vou repetir, a palavra é em e não por. Para aqueles que são teólogos e estão assistindo, os desafio a examinar o grego. A palavra cumprir aqui, no grego, está na voz passiva e não na voz ativa. Você sabe o que é voz passiva e voz ativa? A passiva quer dizer, foi feito para mim. Na voz ativa, é você que faz. Aqui está na voz passiva. Ou seja, a justiça da lei se cumpre em mim. Não se cumpre por mim, não sou eu que faço, mas se cumpre em mim. Não cite o versículo erradamente. Ok? Voltemos para Romanos 7 e vamos concluir. Vamos para o verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o pecado produziu o pecado? Não, o pecado tomando ocasião pelo mandamento operou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem lei estava morto o pecado. Sem a lei estava morto o pecado. Eu disse antes, se não houvesse ninguém nesse auditório, ninguém, eu fosse único aqui, eu olhasse para todas as portas, e uma porta dissesse, privado, não entre, altamente confidencial, cheio de avisos, as outras não tinham placas, qual me atrairia? Se ninguém tivesse aqui. Veja, mesmo sem a placa, o pecado estava morto. Mas a placa o despertou. Me escutam? A culpa não é da placa. A culpa está em mim. Eu tenho essa propensão, bem como você. Mas foi despertado. Quanto mais você prega a lei, mais o pecado aparece. É como colocar lenha no fogo, meu amigo. Pregar à igreja uma série sobre os 10 mandamentos. Mata a igreja vagarosamente. Libera a maldição. Cada semana. Em terceiro lugar, produz todo tipo de pecados. Dizem que quem prega graça é problemático. Quando vê a nossa igreja, se impressionam pelo espírito de excelência aqui dentro. Alguns querem retratar a nossa igreja como uma igreja que não tem lei, não tem ordem. Mas ao chegar aqui, vem os nossos diáconos que amam servir. Disse uma vez para o diácono, vá para casa. Você já serviu em 2 cultos, não, pastor Prince? Eu amo estar na casa de Deus. São pessoas que amam servir. Não dizemos, se não servir, não sabemos se você vai para o céu ou para o inferno. Não usamos esse tipo de argumento. Não fazemos isso. É o amor de Cristo que nos constrange. Glória a Deus, você está alegre que Jesus o ama. Alegre porque ele morreu. Amém? Amanhã, quando você acordar, tenha consciência que morreu e está ressuscitado.
Essa é a resposta. Quer dizer que somos livres para pecado? Não. Como posso eu, que estou morto para o pecado, viver nele? Portanto, como crentes, não podemos viver em pecado porque morremos e ressuscitamos. Onde está o pecado? Atrás de nós. Não está na nossa frente. Quer dizer que não pecamos? Sim, podemos pecar. Mas mantenha a posição da fé. Se mantiver a posição da fé, o pecado vai estar atrás de você. Amém? Amém? A eternidade vai estar atrás. Também a maldição e a condenação vai estar atrás de você. Aleluia! A palavra do apóstolo foi essa, como nós que somos mortos. A resposta não é tentar guardar a lei. Tentar guardar a lei nunca é a resposta. A resposta é saber que estamos mortos. Fomos batizados com Cristo na sua morte, imersos na morte de Cristo, então ressuscitados com Ele. Não entregue os seus membros como servos da impureza, mas se apresente a Deus como alguém que ressuscitou dos mortos. Viva a vida para a glória de Deus. Algo de príncipe, algo de princesa, existe naqueles que sabem que morreram e ressuscitaram. Eles têm uma aura. Quando entram em uma loja, em um restaurante, o lugar fica real. Existe algo especial na vida daqueles que andam no Espírito. Amém? Eles se tornam reais. O comportamento deles é real. Eles são acima da média. Mesmo que eles não tenham dinheiro, eles se vestem bem. Eles são organizados. Eles têm sangue real, porque nasceram de novo. Realeza, se tornam reis. E quando falam deles, pessoas reais não respondem, mas se impõem. Não são cruéis. E não usam de palavras cruéis. São generosos. A Bíblia diz que os príncipes de Israel deram carruagens para o tabernáculo, carruagem de bens. As carruagens estavam cobertas. Generosos, mas sem se gloriar. Igreja, isso acontece quando sabe que morreu e ressuscitou. Certo? Você produz fruto. Amém? Não estou pregando uma mensagem que diz: vai, você pode cometer adultério. Pessoas que de fato são nascidas de novo, mesmo se viverem adultério, todos os dias estão na corte. Todos os dias são sentenciados. Se são nascidos de novo e vivem em pecado. Mas como nós que morremos para o pecado, podemos viver é um estilo de vida. Podemos viver no pecado. Não estamos sob a lei, nem sob o poder do pecado, mas sobre os ditames do Espírito. Quando seguimos o Espírito, nos tornamos reais. Amém? Os anjos nos servem. As bênçãos caem sobre nós. E o favor de Deus abre portas. Amém? Dê a Jesus o louvor e a glória e a honra. Aleluia! Amém, amém. Nesse lugar e onde quer que você esteja assistindo, eu quero dar a você a oportunidade de nascer de novo, de passar da morte para a vida. Meu amigo, você está casado com outro? Você está casado com aquele que ressuscitou dos mortos? Ainda está vivendo como um homem mortal na terra? Com a morte à sua frente, condenação à sua frente, juízo o aguardando. Meu amigo, não precisa viver assim. Isso não é religião, mas é a realidade que Cristo veio nos conceder. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. A Bíblia diz que Jesus morreu por nossos pecados, mas também morreu para que você possa morrer. Morrer para a lei, morrer para o pecado e se tornar como Ele, ressurreto. Hoje aqueles que creem em Cristo morreram e ressuscitaram. Você está no trono, por isso você é realeza. Por isso você é um príncipe, você é uma princesa. As pessoas veem isso em você. Tentam derrubar você, mas não conseguem. Porque a vida de Cristo está em você. Faz você ficar acima de toda fofoca. Amigo, saia da morte para a vida, nasça de novo. Coloque sua confiança em Cristo. Nele você é perdoado. Nele, se você crer, você é feito justo. Se esse é você, faça essa oração comigo. Do seu coração, diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o Senhor enviou para morrer na cruz por meus pecados. Foram os meus pecados que Ele tomou. Eu sou um pecador. Obrigado, porque Pai, o Senhor declarou
que é o Salvador dos pecadores. E eu creio que quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Ele foi sepultado e eu fui sepultado com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Quando Ele se assentou no trono, eu me assentei com Ele. Obrigado, Pai, que de agora em diante eu sou realeza no reino de Deus. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Eu sou filho de Deus. E Pai, o Senhor é meu Abba. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, fique de pé. É disso que falamos, amém? Viver a vida com a consciência do amor de Deus. Ele ama você como se fosse o único que existisse no mundo. Ele conta os cabelos da sua cabeça. Eu amo meu filho Justin, mas nunca contei os cabelos da sua cabeça. Deus sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Quem é careca, Ele também sabe. Amém? E Ele ama você. É uma figura do seu amor. Ele ama você. Não permita que seu coração fique pesado. Se algo preocupa você, diga para o Senhor. E depois de falar, honre-o não se preocupando mais. Saiba que Ele está agindo. Amém? Porque Ele cuida e ama você. Igreja, na próxima semana, para você e os seus amados, sua família, o Senhor abençoe você e a sua família. O Senhor abençoe você com as bênçãos do Pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. Bendito ao entrar e bendito ao sair. Bendito em tudo que fizer. Que os seus inimigos venham por um caminho e fujam por 7 caminhos diante de você. O Senhor faça cabeça e não cauda. O Senhor faça com que você empreste e não peça emprestado. O Senhor o guarde. Preserve você e os seus filhos. Proteja você e seus amados nessa semana de todo perigo, de todos os males, de acidentes, de toda enfermidade, de todo contágio, dos poderes das trevas e dos poderes do inimigo. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e sua família, lhe seja favorável, e o coloque no lugar certo na hora certa, vivendo sua graça. Que as portas ruins se fechem, que se abram as portas, que tragam bênçãos para você. Seja abençoado. Que o Senhor levante sua face sobre todos aqueles que me escutam e conceda a você e aos seus sua shalom, bem-estar, saúde e paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, receba. Amém, amém, amém. Assim seja. Deus abençoe você. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.